Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo. Então, vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. Hoje a minha entrevista é com um grande amigo que a vida me deu e as pessoas falam que depois dos 30 a gente não faz amigo, né? O nome dele é André Pellegrini, ele é nutricionista formado pela USP, ele foi ciclista profissional e está andando assim, não tinha mais nada para fazer, ele inventou de fazer educação física. André, seja bem-vindo no Jeff Podcast. Muito obrigado pelo convite, Dr. Jefferson. André, muito obrigado. Quando eu te conheci, e foi uma história interessante que o Mário Feitosa, um amigo de infância, eu ligo para ele, estou no meio de um treino, e até falar para vocês aqui, hoje eu tirei o hábito do médico, mas eu coloquei a camisa aqui do Ironman, que você me ajudou bastante para fazer. Eu digo que essa camisa aqui é a mais cara que eu tenho, porque eu tive que comprar passagem, né, hospedagem, eu tive que treinar, suplementação e essa daqui é só para quem termina o meio Ironman, né? Precisa de patrocínio para esse esporte, não precisa não? Precisa de muito. E aí eu tava no meio da história do treino pro Ironman, de Floripa, e de repente eu me vi 7 horas da noite, eu ia falar com os meus filhos, assistir televisão, e de repente do nada eu tava dormindo. E foi a primeira vez que eu falei assim, cara, eu tenho alguma coisa que está errada na minha vida. Ligo pro Mário, e aí, uma grata surpresa, o Mário fala assim, olha, tem um grande amigo, um grande nutricionista, que trabalha com ciclistas, com os triatletas aqui em São Paulo, e eu vou te dar o nome dele, se chama André Pellegrini. André, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, quando a gente fala que você foi ciclista profissional. Onde que foi que entrou essas duas rodinhas aí na tua vida e de repente descambou tudo para o que você fez? A nossa geração teve a grata possibilidade de aprender desde pequeno a andar de bicicleta, pular calçada, gastar pneu fazendo cavalo de pau, e diferente da molecada de hoje em dia. Sim. Né? Então, eu sempre tive um prazer bastante deslocado para a bicicleta. Então eu ficava na expectativa do meu pai me chamar para pedalar, tinha a galera da rua, todo mundo de BMX, Aro 20, para pular calçada, literalmente, vamos descer a ladeira pela calçada para poder pular os degraus, isso era o maior prazer. Uhum. Então eu ficava realmente na expectativa de quando que a turminha ia largar um pouco a bola para voltar para a bicicleta, ficava nessa migrando, né? Então isso desde pequeno. Agora o ciclismo competitivo mesmo foi quando eu comecei eu morava num bairro do lado do Campo de Marte, em São Paulo, na Zona Norte, que naquela época estava sediando a 9 de julho, que é a prova de ciclismo mais tradicional do Brasil. Ou era, né? Infelizmente, a gente teve mudanças financeiras aí envolvido nisso. E passava na porta da minha casa. Ano que vem eu vou estar aqui. Ano que vem eu venho para essa prova. E aí no primeiro ano eu já tinha comprado a Speed pensando nisso. Foi um ano teve a prova, acho que foi em 94. Aí em 95 eu já comprei minha bicicleta. Sim. Me meti sem o número nem nada. O pelotão passou, eu saí da minha rua, entrei no pelotão, o cara da moto me tirou da prova. Foi legal. Aí o ano seguinte, sim. Aí em 96, então já faz 26 anos que eu tô nessa loucura aí do ciclismo competitivo. Aí sim, aí eu fui numa primeira prova, gostei muito. Numa segunda prova, eu já consegui um bom destaque, já veio uma equipe me procurar. Uhum. E essa equipe é quem me abriu um caminho bem interessante ao longo desses 6 primeiros meses. Vamos falar, tem o André em vários níveis aí desse ciclismo. Nesses 6 primeiros meses, essa equipe conseguiu me levar para voltas. Então, sim. Eu júnior ainda, consegui fazer... quantos anos nessa época? Com 17. 17, legal. Com 17 anos. Comecei um pouco tarde, mas ainda tive a oportunidade de sentir um pouco esse desenvolvimento antes de entrar no meio dos lobos, né? E consegui um desenvolvimento muito bom. Esse ano eu perdi vaga para a seletiva do brasileiro pro Luciano Pagliarini, que é quem fez 3 Tour de France e tudo mais. Então, foi um brasileiro que se destacou muito. Aí não dava, né? Aí é difícil, né? Ele já vinha de um histórico maior e, lógico, ele tem uma condição genética que favoreceu esse filtro para poder chegar no Pro Tour, né? Que é o que a gente chama de
o ciclismo profissional internacional. E aí depois veio vestibular. E aí com o vestibular, cursinho de final de ano e tudo mais, larguei o ciclismo. Fui conversar com o meu técnico, o Miguel Duarte, já foi vencedor da 9 de julho na década de 70, foi um ciclista profissional muito bom, tem um histórico fantástico. Já foi atleta olímpico. E cortei o ciclismo pela raiz. Pela raiz. Porque eu tinha escola de manhã, tinha o cursinho à tarde. Aí sim, na faculdade, começou a beliscar o bichinho. Por quê? Porque eu consegui me deslocar com mais facilidade indo para a aula. E era aula num lugar, era o laboratório de pesquisa em outro lugar. Então, eu fazia um triângulo grande por São Paulo de 10 quilômetros de aresta. Legal. Então, tinha 10 quilômetros cada lado. A faculdade, o estágio e a minha casa. Aí, eu comecei a fazer isso com a Speed que estava parada. Sim. Pô, vamos lá, vamos acelerando. Aí, lá no laboratório, onde eu fazia essas pesquisas, parte do grupo também tinham 2 triatletas. Um é o Tubarão, Pô, legal, que tem um histórico muito forte como treinador e como nutricionista também, e o Érico Caperuto, que seguiu dentro da área da mais acadêmica e tal. E aí eu comecei a me envolver com isso e voltei a pedalar. Consegui uma nova equipe, competi por São Caetano do Sul, uma equipe próxima de São Paulo, uma cidade próxima de São Paulo. Consegui minha primeira vitória, consegui vencer um campeonato regional, a Liga Vale Paraibana de Ciclismo, 2001, consegui ser campeão lá, sub-23. Aí depois eu me formei, comecei a trabalhar, então estou relembrando aqui, nem sempre está um negócio tão claro. Às vezes fica... Tá tão longe, né, cara? Mas vamos lá. Eu não tinha nem cabelo branco na época, né? Pelo menos ainda não caiu aqui. E aí, logo que eu me formei, eu comecei a atender um diretor da DHL, a multinacional de entrega, né? Era um diretor de RH, falecido, Maurício Marcon, um amor de pessoa. Imagina só, olha a história. Eu marquei com um colega para treinar na USP. A USP é um reduto muito interessante para o ciclismo dentro de São Paulo. Marquei com um colega, aí ele atrasou. Eu fiquei rodando ali e tal. Aí eu vi um cara de meia idade, com uma Canon Dale cor-de-rosa, pedalando com a marcha toda cruzada. Marcha errada ali para a velocidade que ele estava. Aí, pronto, deixa eu dar umas dicas para ele. Vamos ver se ele é receptivo, né? Foi super receptivo, virou meu cliente da nutrição. Legal. E 6 meses depois ele me chamou para trabalhar com os funcionários da DHL que estavam sendo estimulados à prática esportiva. Pô, bacana. Então, eles fecharam acordo com uma assessoria esportiva de São Paulo e eu entrei nessa como nutricionista dos que estavam se envolvendo com o esporte. Com isso, eu senti que eles estavam muito afim do investimento, né, nessa área de saúde e tal, e o esporte em si. Montei uma proposta de uma equipe profissional com eles. E eles compraram a ideia. Legal. Foi muito legal, foi muito legal. Então, eu fiz a proposta para 3, 4 anos, inclusive chegando ao Pan-Americano, que seria em 2007 e tal. Competi. Primeira prova, eu nem estava treinado o suficiente, mas consegui vencer a prova, inclusive. Foi muito legal. Que legal. Voltei a ser campeão da Liga do Vale esse ano, 2004. E aí a gente seguiu, 2 anos. Mas aí chegou um momento que, cara, André, a gente não vai conseguir sustentar a equipe. E aí cortaram. E eu não segui como atleta profissional nesse período, porque, cara, para você bater na porta de uma outra equipe, você tem que estar muito bem. Sim. Pensando em ganhar dinheiro. Né? Porque eu estava ganhando dinheiro dentro da DHL. Eu tinha o meu salário lá dentro, tinha bicicleta na garagem, tinha tudo certinho, viagem e tal. Só que para conseguir uma estrutura similar, eu não era o ciclista para isso. Entendi. Né? Então, eu não tive um super destaque dentro da elite, né? que é a categoria principal do ciclismo. Então, me afastei. Comecei a correr e fiz umas provas de corrida muito boas. Legal. Tive um desempenho bom, Tem vários Andrés na história aí do esporte. E de 6 anos para cá eu voltei para o ciclismo. Quando você fala que você ficou na DHL, que você estava ali trabalhando, ganhando dinheiro, fazendo o que você mais amava, por quanto tempo que você ficou como profissional?
foi bem longevo, bem longevo. Foram 14 anos dentro da DHL. Ah, legal. 14 anos. Bacana. Os primeiros anos apenas para quem estava vinculado a esse programa de atividade física. Depois não, depois eles abriram para todos os funcionários e inclusive eu consegui a diretora de RH que substituiu o falecido Maurício Marcon, ela foi para uma outra subsidiária da DHL. E aí levou o meu histórico de trabalho. Sim. E eu consegui começar a trabalhar com outras filiais também. Então, eu até viajava em cidades próximas para atender outros escritórios da DHL, 14 anos. E aí, quando você fala nessa história toda, e a nutrição? Por que você se interessou pela nutrição? Você falou que foi até o momento onde você teve uma parada. Onde é que ela entrou aí na história da sua vida? Então, foi depois do ciclismo, né? E eu não considero o ciclismo como tendo sido um gatilho para a nutrição. Porque naquela época falava-se muito pouco a respeito de nutrição esportiva. Nutricionista era um nutricionista clínico, basicamente. Dentro do hospital, né? Ou dentro... clínico ou de cozinha, de unidades de alimentação. Então, basicamente dentro de hospital. Ou nos andares, cuidando de paciente, ou no subsolo, dependendo, na cozinha, tocando cardápio, tocando qualidade, compras e tal. E aí eu fui estimulado por um professor de escola, naquela época de terceiro ano do ensino médio, que você ainda não sabe direito o que fazer, o que eu presto, o que eu não presto. Eu já estava começando o cursinho, ainda sem foco, já tinha largado o ciclismo. E aí sim, ele me estimulou para a parte de nutrição, não para a parte de nutrição esportiva. A nutrição esportiva ela veio no segundo ano da faculdade, quando eu conheci um professor que trabalhava com nutrição esportiva dentro da USP, por intermédio de uma colega minha que já estava começando a estagiar com ele. Legal. Poxa, olha que caminho interessante. Esse caminho foi muito legal. E aí eu comecei a estagiar num laboratório da USP que trabalhava imunologia, nutrição e atividade física. Puta, olha que mundo perfeito, porque te abre as portas, né? Você respirava nutrição esportiva lá dentro. Respirava nutrição esportiva. Eu imagino que você conseguia conciliar como poucos uma nutrição esportiva, principalmente não só por ter sido atleta, mas você passou uma época sendo um atleta profissional. Então, você vivia daquilo. Então, você conseguia ter os dois olhares de quem faz e de quem passa e de quem usava. É isso? Exatamente. É aí que entra a nutrição esportiva. Como é que eu vou me alimentar na véspera? Será que eu vou comer uma pizza às 10 horas da noite? Né? Porque às vezes é isso que o corpo está pedindo, você está com vontade daquela pizza e tal. Ainda mais atleta, né? Com certeza. O atleta está sempre com fome. É o dia que a gente mais espera, é o dia antes de uma prova que você fala assim, pode comer carboidrato à vontade. É o cara que precisa... mas aí vem a questão o que é a nutrição esportiva. Né? É a escolha do carboidrato, é a quantidade do carboidrato, é a hora do carboidrato. Né? Você não vai acordar às 5 horas da manhã para fazer uma prova tendo jantado às 10 da noite. Né? Você não vai ter um tempo adequado de digestão. Aí depois a nutrição esportiva também. A prática esportiva me ajudou muito na nutrição esportiva com relação ao que eu vou levar na caraminhola, na garrafa da bicicleta, o que é que vai realmente me levar para frente ou que poderia eventualmente me atrapalhar em termos de performance, quanto de líquido eu vou consumir e depois da pedalada também. Né? Isso não só em prova, mas em treino. Entendi. E muitas vezes a nutrição ela acaba sendo até mais importante em treinos do que em prova, porque é com o treino que você vai poder chegar no ápice de performance para a prova. Sim. E não é só o treino, a planilha de treino, mas é o suporte nutricional para que você continue crescendo. Você tem que estar sempre numa crescente. Treino vai evoluindo, nutrição vai evoluindo, até chegar o momento da prova. Agora, se você chama o nutricionista, vai no consultório do nutricionista na véspera da prova, ele vai resolver um pequeno problema. E toda a base que, de repente, você não estava com uma recuperação adequada, essa má recuperação no treino da terça te afetava o treino da quarta, que te afetava o treino da quinta. E aí, não, hoje tem um treino forte na sexta, mas não, eu vou ficar na cama. Por causa da nutrição esportiva mal feita, você ficou na cama na sexta. Você não conseguiu. Ao invés de conseguir continuar estimulando o teu corpo e garantir uma recuperação adequada. André, então, você vem me falando do seu histórico, onde você veio na paixão do ciclismo, se mete num pelotão, porque você achou que ali você já se encaixava,
Para tudo, faz a faculdade, vai para o esporte, volta, vira atleta profissional. E a minha pergunta agora é o seguinte: o que você está fazendo em Manaus? Depois de toda essa história sua, o que você vem para tomar, vem comer jaraqui, que a gente brinca que você comeu jaraqui, já fica aqui. Me conte aí um pouquinho dessa história do que você vem fazer em Manaus. Nada mais é que uma continuidade desse mix, Sim. esporte e nutrição, que eu tenho conduzido já nesses 26 anos. Então, o Mário Feitosa me apresentou para você. Uhum. Iniciamos o atendimento online, né, não Foi. presencial. Alguns colegas seus de treino, colegas de outras assessorias começaram a me procurar, comecei a expandir um pouco esse trabalho. E aí chegou o momento, opa, deixa eu conhecer o pessoal pessoalmente. Sim. Né? E aí é lógico, na primeira vez eu já consegui com vocês uma bicicleta emprestada, para não só ficar entre quatro paredes. Não, vamos lá, né? Vamos trabalhar, mas vamos se divertir também, né? Não é só a vida não é só trabalho. Vamos ver se o pessoal treina direito para merecer a nutrição. Vamos ver. Ô André, tem até uma história que eu contei de bastidores, mas eu lembro, quando você veio a primeira vez, a gente pedalou, eu até brincava que eu dizia assim, cara, eu queria que o André viesse aqui só para ele sentir esse calor humano que tem aqui em Manaus, porque quando ele me passa a hidratação de lá, ele ainda não sabe o que é isso aqui. O calor humano aqui é tão forte que você não precisa nem chegar perto da pessoa. E eu lembro, é fora de contexto, mas assim, quando a gente foi nadar, eu e você, terça-feira, 7 horas da manhã, no meio do Rio Negro, o Jaime Ohana, um grande amigo, subiu o drone, tem aquele vídeo nosso maravilhoso. Para quem estiver nos assistindo, passa lá no meu Instagram, do Pellegrini, depois a gente passa direitinho. Você sabe que a gente estava no meio do rio, a gente teve um momento que a gente parou, estava com uma boia, aquela boiazinha que você estava lá, e o drone vem de cima. Foi a primeira vez na minha vida que eu parei e pensei assim, Deus, se hoje eu morrer, pode ter certeza que eu vivi. Porque eu achei tão legal a gente, assim... Você sabe, a minha vida como médico e a grande maioria das pessoas, não vou dizer só médico, é trabalho, 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 trabalho. E, de repente, a gente se dá o prazer de estar no meio do Rio Negro, nadando... Boiando de costas. Boiando de costas, 7 horas da manhã. Eu falei, tem uns amigos meus que chamam isso de vagabundagem, mas tudo bem, cada um dá o nome que quer. Mas a sensação é essa, porque quando eu te conheci e você falou sobre a USP, eu treinei uma vez lá dentro da USP, ficou naquela rotatóriazinha ali que fica uma loucura, né? Um grupo grande. Você até tem medo de cair, que daqui a pouco você é atropelado. Mas é um olhar diferente, cara. É uma coisa mais leve, né? Você tá com esporte, você tá com nutrição. Então tem tudo um porquê. André, quando você... Eu queria entrar na celeuma do seguinte. Muitas pessoas começam assim, poxa, eu vou fazer um esporte. Eu acho que o Covid trouxe muito isso. As pessoas que não se tocaram que estavam doentes, ela começou a se preocupar. Principalmente... Corrida é o grande início, onde você compra um tênis, bota o tênis ali e você sai correndo. Exato, a facilidade de acesso. Só que o que acontece? Vamos dizer, não só lá em São Paulo, mas aqui em Manaus, principalmente por causa do calor. Hidratação. Eu vejo que muitas pessoas saem para fazer seu esporte, que seja correr, nadar, pedalar, mas elas não se preocupam com a hidratação. Para quem faz o esporte, quem está aí, sai de manhã cedo aqui em Manaus, nos nossos 30 graus ali, 6 horas da manhã, o que você acha que é interessante a pessoa se preocupar? O que beber, o que não beber, o que fazer? Você pode dar uma visão para quem está um atleta agora, principalmente quem está iniciando? Claro, claro. Inclusive, saindo de São Paulo, é interessante para fazer essa comparação. A gente está no inverno em São Paulo, em que eu tenho acordado às 4h30 da manhã com 13, 14 graus. Então, você fica na dúvida, será que eu saio com agasalho extra? Será que eu saio... E eu encho menos do que uma garrafa de treino para 2 horas. Sim. Então, dá quanto? Com 750 ml, mais ou menos? A garrafa de 750 dá 600, 700 ml que eu consumo em 2 horas de treino. Aqui em Manaus, dão 2 garrafas inteiras. Então, de 700 ml para 1,5 litro. A diferença é muito grande. E por que a gente tem essa perda tão grande? Não é só por causa do calor, mas é a umidade muito alta. Né? Então,
o que acontece? Toda vez que a gente pinga suor, a gente está desperdiçando o potencial de controle de temperatura. Porque aquela água, ao invés de evaporar, ela caiu. O ideal é que a água fique em contato com a pele e vá secando, que aí ela rouba calor efetivamente. E aqui em Manaus ela não seca, ela pinga. Então o consumo, se fosse quente, mas seco, daria tempo de evaporar. Aí a gente teria uma necessidade até ligeiramente menor de água. Mas aqui é o extremo do extremo, calor e umidade. Então a chance da temperatura do corpo subir demais é muito grande. Ou seja, a hidratação é absolutamente primordial numa região quente e úmida. Ela vai estar sempre sendo importante em qualquer momento do esporte. Qualquer temperatura e tal. Você não pode, no meio de um esporte, tá frio, eu não vou tomar água porque senão eu vou ter que parar para fazer xixi. E aí você come uma barrinha de cereal. Sim. Pô, mas como é que você vai comer, digerir, absorver uma barrinha de cereal se não tem água junto com aquilo lá? O corpo não consegue lidar. Precisa de água. Então, a água é essencial para qualquer situação do esporte. Menos água, temperaturas mais baixas, mais água, temperaturas mais altas. Como que ajusta isso? O ideal de ajuste da quantidade de água não é olhar uma tabelinha. O ideal é você conhecer o seu corpo. Principalmente, eu, por exemplo, não sou de Manaus. Então, eu sofro mais no calor, eu estou menos aclimatado do que vocês. Sim. Então, o primeiro quilômetro eu já estou escorrendo. Isso é fato, né? É previsível. Como é que controla isso? Pesando antes e depois. Suba na balança, deu 70 quilos antes do treino. Terminou o treino, deu 67, portanto, perdeu 3 quilos. Foram 3 quilos de água. Cuidado também, se você não está muito vinculado ao esporte, às vezes você vai lá, se pesa antes, se pesa depois. Pô, que legal, tô perdendo peso pra caramba, tá funcionando. eu perdi peso, 2 horas eu perdi 3 quilos. Que legal, olha. Exatamente. Por onde que essa gordura foi embora? Eu não sei por onde que ela escorreu, porque ela não passa pelos poros da pele. Mas não é gordura, foi perda de líquido ao longo do treino. E as pesquisas, elas trabalham todas como um limite não passar de 2% do peso corporal. Então, se eu dei esse exemplo de 3 quilos para uma pessoa de 70 quilos, 70 quilos, cada 1%, 700 gramas. Então, vai dar 2,1 kg. Essa pessoa perdeu 3. Então, ela já começa a ter prejuízo de performance, prejuízo para a saúde dela. Então, é prejuízo para a saúde pensando principalmente em questão renal. Sim. O rim é o que mais vai sofrer quando o sangue estiver muito concentrado por causa da desidratação. Ele não consegue filtrar direito. E depois, a questão da performance. Como é que você vai lidar com um corpo que está precisando de água para suas funções metabólicas, água para absorver nutrientes também? Se você estiver desidratado, você não consegue absorver aquele gel de carboidrato, você não consegue absorver a bananinha que você levou, o carboidrato que, de repente, você levou muito concentrado na garrafa. Não vai conseguir, porque falta líquido para o intestino diluir, o estômago diluir, a saliva, por exemplo. Então, eu estou falando com você, eu estou sentindo a boca seca. Se eu tivesse que comer alguma coisa agora, eu não ia nem conseguir engolir. Né? Pausa para a água. André, aproveitando a sua pausa, eu comecei fazendo... Eu sempre gostei de pedalar. Engraçado, quando você falou do BMX, eu morava em Recife, numa vila militar, e dentro a gente tinha uma pista de bicicross. Então, assim, o ciclismo entrou comigo lá com 5, 6 anos e eu estava sempre lá na pista com minha bicicleta. A minha mãe era enfermeira no Hospital da Aeronáutica de lá e quase toda semana o pessoal já me conhecia. Falou assim, olha, lá vem o filho da baiana, porque estava ralado. Graças a Deus nunca quebrei nada, mas sempre tinha alguma coisa. E aí, vim do ciclismo... Voltei quando eu precisei perder peso. Foi o primeiro lugar onde eu comecei a voltar e comecei a correr. Na corrida, eu comecei corridas de 5 km e de repente eu fiz uma corrida de 10 km. Na corrida de 5 km, eles só dão água para a gente beber. E aí eu vim para a primeira corrida de 10 e de repente eu vejo isotônico. A minha pergunta é... Aonde é que entra a necessidade da gente? Quando você falou ali que a gente vai tomar 1,5 litro de água, aonde é que tem essa barreira de água só
e um isotônico para repor tudo aquilo que a gente está perdendo? Água é absolutamente primordial. É o nutriente mais importante pensando em continuidade de uma atividade física. Agora, se você não tiver carboidrato, não tiver sais, o teu corpo tem estoque limitado disso. Assim como de água. A gente tem um pouquinho de estoque. Eu acabei de falar ainda, até 2% de perda e tal. Então, a gente tem um pouco de estoque. Só que o nosso estoque de gordura é um estoque considerado cientificamente como ilimitado. Ilimitado por quê? Porque mesmo que você seja magrinho, você tem gordura disponível para muitas horas de atividade física. Só que, para você trabalhar a gordura metabolicamente falando, para você produzir energia a partir da gordura, você precisa necessariamente de uma via metabólica criada pelo carboidrato. Então, se você não tem uma ingestão de carboidrato e o exercício vai se prolongando, o teu estoque de carboidrato, para uma atividade de moderada para intensa, dura 1h30, 2 horas. E como que você vai fazer um Ironman de 12 horas? Como é que você vai fazer um meio Ironman de 5, 6 horas se você vai passar necessariamente de 2 horas? Então, você precisa obrigatoriamente repor o carboidrato ao longo desse exercício para que o teu corpo não pare o metabolismo. Porque ele para mesmo. Você estava pedalando a 35, 40 por hora, quando você deixa de cuidar da ingestão de carboidrato e esse estoque seu acaba, você não cai de 35 para 32 por hora. Você cai para 20, para 15. Você começa a se arrastar. E isso é extremamente prejudicial para o corpo. É extremamente prejudicial para a tua evolução no esporte. Imagina que todo treino que você faz com a galera, você começa super forte, agressivo e tudo mais, só que dá 1 hora, 1h30, começa a cair, sendo que você está treinando para prova longa. E aí, como é que você vai fazer um evento longo se nenhum treino teu te dá subsídios para você fazer uma prova longa, porque você sempre tem que cortar o treino pela metade? Então, o carboidrato ele entra como uma estratégia absolutamente essencial para a nutrição esportiva. E tem outra também, não só para a continuidade daquela sessão de treino, mas esse estoque de carboidrato, que chama glicogênio, ele está no fígado, no músculo, em alguns outros órgãos, mas principalmente nessas 2 áreas do corpo, dando esse suporte de energia para o corpo. Se você zera esse estoque de glicogênio ao longo de um exercício, você leva até 72 horas para recuperar. Ou seja, você vai ter que aguardar 2, 3 dias para poder fazer uma nova sessão de qualidade no treino. Mas como que um triatleta vai aguardar 2, 3 dias para fazer um outro treino? Não tem como. Acabou. Ele não vai sair nem da água no dia da prova. Vai parar a prova dele já na água. André, interessante você falar, eu vou pegar o gancho até para a gente conversar sobre a suplementação. Eu lembro muito bem que todas as provas que eu fiz, desde que a gente se conheceu, então já foram grandes. Eu fiz uma distância de meio Ironman aqui em Manaus. Eu fiz 2 anos seguidos do Letap Brasil. E fiz o meio Ironman de Floripa. Eu consigo me enxergar, e isso eu acho que eu não falei isso para você depois do meio Ironman, que tudo que você passava, então assim, você fala, você tem que comer isso dentro da prova, você tem que tomar uma garrafa de água a cada hora, uma garrafa de isotônico a cada hora, suplementação, carbogel assim, faz isso. E engraçado que, eu não sei, eu brinco porque meu pai é militar, então assim, eu vivia em um sistema militar em casa. Mas eu consigo ter um foco de assim, começar a natação, antes da natação, 20 minutos antes, carbogel. Terminou a natação, água e carbogel. A cada hora eu acabava uma garrafinha, jogava fora, pegava outra. Acabava o isotônico. Então, assim, tudo que você pedia para fazer, eu fazia à risca, tá? E eu acabei todas essas provas tranquilo. Eu acabei essas provas assim, primeiro assim, eu vou te dizer, eu me diverti em todas elas. Não cheguei morto. Também não parei, também não tive cãibra, porque eu tive muitos amigos, que é o pessoal raiz que vai com uma garrafinha de água e acha que isso vai resolver tudo. Só que você vai, principalmente quando eu tive a oportunidade de subir a serra lá no Letap,
eu via que começou cãibra, cai um aqui, fadiga para outro ali. E cai aí de lado mesmo. Não, e cai de lado, o cara cai de lado, pô, parece uma banana podre caindo assim. E aí eu vi o quão importante era tudo aquilo que eu estava fazendo, tudo aquilo que você tinha passado para a prova. Então, eu chegava no final e 0. Vamos lá, turma, onde é que é a festa agora? Vamos beber alguma coisa? Vamos tomar uma cerveja? Vamos comer alguma coisa? E isso daí eu conseguia conciliar e dizer assim, isso faz a diferença para quem faz uma prova, principalmente uma prova grande dessas de endurance. E aí eu vou chegar para você assim, suplementação. A gente sabe que as pessoas, a gente vai falar um pouco mais de endurance sobre ciclismo, corrida, triatlon, mas a gente sabe que muitas pessoas vão começar a academia, ele se inscreveu, terminou a inscrição, ele ganha um whey protein, e ele compra uma creatina, BCAA, eles vão... Quando é importante que a pessoa inicie realmente uma nutrição esportiva? Eu diria a partir do 0. A partir do momento em que a pessoa realmente decidiu começar uma atividade física, a nutrição esportiva já entra nessa história. A gente não precisa pensar em nutrição esportiva já de olho naquele monte de pote colorido das prateleiras das lojas. Tá? Aquilo lá é não é a ponta do iceberg. Não, ela pode ser usada desde a base. Mas a questão é, se você quer melhorar na academia, ganhar um pouco mais de massa muscular, essa foi a intenção que a meta que você colocou ao se inscrever na academia. Se você vai em jejum, você não vai ter um desenvolvimento interessante, porque você não tem nutriente no teu corpo para aquele exercício ser bem feito. Às vezes você chega no final da sessão já um pouco fadigado, podia ter feito mais esforço. E depois, no caso da musculação, o mais importante é o estímulo adequado do treino. Então, vou pegar pesado, quantos grupos, qual repetição e tudo mais. Fez o treino bem feito, aí vem o trabalho do corpo nas 23 horas seguintes. E essas 23 horas seguintes para uma nova sessão, 48 horas, você precisa ter nutriente no teu corpo na quantidade certa, no momento certo. Então, o teu corpo ele não vai se recuperar, ele não vai se desenvolver, portanto, adequadamente, se você não tiver a nutrição esportiva. Outra questão é, eu termino o meu treino. Aí é hora de repente, entrar uma proteína que seja. Então, vamos pôr uma proteína depois do treino. Putz, mas eu costumo sair na correria da academia e só vou fazer o almoço 3 horas depois. Então, você perdeu a janela, que é de 2 horas aproximadamente, que é o ideal para consumo de proteína depois do treino. Então, se você vai estendendo demais, você vai errando na nutrição esportiva. Então, a nutrição esportiva não precisa pensar na creatina, não precisa pensar nos BCAAs, não precisa pensar nisso logo de cara. Isso é um diferencial e um facilitador. Mas se você faz um treino e não leva nem a meleca da água, então pronto, já tá, a nutrição esportiva já está aí. Ô André, eu brinco com alguns amigos que eu vou fazer um paralelo. Tem umas pessoas que falam assim, Jefferson, eu não quero entrar ainda não estou pronto para entrar no seu grupo do triatlon, MSS Sports com o Márcio. E a pessoa acha que ela tem que se preparar para entrar no grupo. E eu falo assim, olha só, se você tiver tão bom fora, nem entra. Porque você já resolveu. Então, assim, eu faço um paralelo com a nutrição, é o seguinte, a pessoa ela acha que ela tem que chegar um momento que a partir desse momento é que ela tem que fazer. E eu falo assim, não, você ainda não entendeu. Você tem que começar agora. É o que você falou, é do 0. Porque eu consigo dizer para você que foi o divisor de águas na minha vida. Então, eu estava treinos pesados. Eu estava chegando 7 horas da noite, passando vergonha, dormindo no sofá, no meio dos meus filhos. E eu lembro que quando a primeira consulta que você falou assim, poxa, olha só, você está errando, você tem que comer carboidrato. E assim, como um ex-gordo, o pensamento foi, lá vai eu engordar, entendeu? E essas preocupações de, vai meter carboidrato, eu vou engordar. E foi a primeira vez que você falou assim, Jefferson, agora está no momento de você entrar com whey, que é outra coisa também, que as pessoas acham que começou hoje, a malhar já tem que tomar whey. E qual é a base que você acha de quem está começando? Eu vou mudar o corredor de rua, porque eu acho que é o mais comum.
Quem está como corredor de rua ainda não faz uma consulta com você, mas assim, qual a noção que você dá para eles de de repente qual é um pré-treino bacana e o que ele tem que pensar no dia dele nos treinos? Isso daí não precisa também explorar demais o nutricionista esportivo. Isso daí é importante que todo mundo realmente tenha acesso a informações para não começar tão errado assim. Antes do treino, eu vou fazer um treino de 4 horas de bicicleta. Eu vou fazer 4 cafés da manhã, então. Porque, não é? Vai ser longo, vai ser desgastante e tudo mais. Não, isso não. Então, o pré-treino de uma atividade física, de um modo geral, não estou nem abordando se é atividade física de força, de endurance e tudo mais, mas você ter prioritariamente carboidrato, a presença de um pouco de proteína ela é bem-vinda. Então, não é para comer 3 ovos com meia fatia de pão. É ao contrário, né? Mais pão do que, por exemplo, do que ovo. Entrar líquido também. Já começar bem hidratado, principalmente para quem passou a noite sem alimentação nenhuma, sem ingestão de líquido nenhum. Então, acordar, ter líquido, ter um pouco de carboidrato e um pouquinho de proteína nessa questão. Estar confortável gastricamente para o início do treino. Então, não dá para você fazer o café da manhã e já sair para a corrida logo de cara, porque a tendência é ter um pouco de desconforto, principalmente se o teu hábito é fazer um café da manhã um pouco mais exagerado. Nesse caso, muitas vezes eu reduzo o café da manhã, porque ele tem pouco tempo para já começar a sessão de treino, mas evitar iniciar em jejum. Durante o treino, o que vale a pena levar? Se o treino vai até 1 hora, dificilmente vai ter necessidade de alguma coisa. Porque eu acabei de falar, tem estoque para 1h30, 2 horas. Eu vou fazer só uma contraponto. Mesmo aqui em Manaus, porque 1 hora aqui em Manaus, às vezes, olha, outro dia eu fui correr 7 horas da manhã, quando foi, ou 7h30, quando foi 8h30, meu amigo, eu tava... Eu, como o pessoal fala, quebrou, né? Quebrar, para quem não entende, eu não tava mais desenvolvendo, porque o calor já tava difícil. Eu estava entrando mais no mérito de carboidrato, desse tipo de coisa. Então tá bom, então vamos lá, mas se tiver realmente uma temperatura muito alta, ter pelo menos a hidratação. Você não precisa ter uma busca de isotônico, de proteína, gel. De nada. Exatamente. Entendi. Então, começou o treino hidratado, alimentado. Durante o treino, mantenha-se hidratado. Se o treino vai se prolongar, aí sim, desde o início do treino, não é quando a fome aparece que você vai tomar o gel. Não, você já tem que ter desde o início do treino um fluxo contínuo de água, de carboidrato, de sais. A gente não falou dos sais ainda, vamos falar daqui a pouco. Terminou o treino, evita manter o jejum, evita prolongar o jejum, por mais que você tenha uma rotina conturbada. Leva no carro, então, alguma coisa para beliscar depois, ou procure alguma logística que te permita um acesso rápido à comida depois do treino. E essa comida depois do treino, do mesmo jeito que no pré-treino, tem que ter prioritariamente carboidrato e um pouco de proteína junto. Então, você não precisa terminar um treino, mesmo que seja de academia, você não precisa terminar um treino, tomar 5 medidas de whey e achar que aquilo resolve a questão. Se você não tiver carboidrato junto, a absorção desse whey vai ser, de certa forma, prejudicada. Sem falar que, já entrando aqui na parte de saúde para o pessoal, o corpo não consegue assimilar, de um modo geral, mais do que 20 gramas de proteína por dose, por momento. Então, se você fica com 3, 4 medidas, põe 40, 50, 60 gramas de proteína depois do treino, está indo tudo para o xixi. Entendi. E quando a gente vai falar sobre suplementação, eu soube que você desenvolveu uma suplementação que é o First Ultra, que é para a gente que está fazendo esporte, a gente precisa de uma reposição. Existem vários no mercado. Por que você inventou da tua cabeça... não, agora é moda e eu vou inventar o meu. Qual foi a necessidade que você viu e as brechas para você fazer uma suplementação para os esportistas? Exatamente. A ideia não é que fosse mais um. A ideia é aproveitar brechas. E essas brechas estavam bem claras para mim, com relação ao que estava errado nos produtos similares no mercado. Produto similar, o que eu quero dizer, é um produto mais voltado para um atleta mais engajado, não precisa ser um atleta de elite, mas um atleta mais engajado num treinamento basicamente de endurance.
que é o endurance? Né? O endurance é a atividade física mais para o aeróbico. É a corrida, é a natação, é o ciclismo, é remo. Né? Então, esses esportes que tendem a se manter por mais tempo em atividade. Então, o que eu vi no mercado? Primeiro, o benchmark do mercado, o padrão ouro do mercado, era um produto americano que tinha 75% carboidrato, 25% proteína e pouco sal. Pô, mas espera lá. A gente tem desgaste de proteína e é interessante. Tem algumas pesquisas que mostram que a suplementação de proteína ao longo do exercício te mantém numa continuidade melhor ao longo do exercício. Só que 25%, imagina o cara que vai treinar 8 horas. Põe na ponta do lápis quanto de proteína ele está ingerindo, sendo que a gente precisa de 10, 12%. Opa, então pera lá, já acendeu uma luz para mim. Outra luz que acendeu. Você precisa de um mix de carboidratos para facilitar a absorção desse carboidrato. Se for um único tipo de carboidrato, ele vai ser absorvido numa determinada velocidade. Se tiver mais tipos de carboidrato, ele acelera essa absorção. Imagina o metrô parou ali na tua frente, a estação está lotada. O metrô é o intestino, então a gente... Olha que referência horrível. Mas vamos lá. Mas você tem que... os nutrientes têm que acessar dentro do metrô, dentro daquele espaço que é o que vai levar para o corpo. Se você tiver a porta... Tem uma galera que entra pela porta, tem uma galera que entra pela janela. Não podem misturar. Sim. Então, se você só tiver porta nesse metrô, não tiver janela, só uma parte vai conseguir entrar. Agora, se você conseguir abrir essa janela e entrar na tua alimentação, não só a galera da porta, mas a galera da janela, a gente vai aumentar a velocidade de acesso a esse metrô. Então, essa é a referência. Então, a gente tem o receptor no intestino para glicose, tem o receptor para frutose. E se você tiver ambos, por exemplo, na tua alimentação, você facilita o acesso do carboidrato e a chance de dar congestão, de dar aquele empapuçamento e tal ao longo da atividade física diminui. Então, esse foi um outro negócio. Explorar melhor o tipo de carboidrato que vai ser oferecido. E, por último, a questão... Por último, ainda não. Mas tem a questão dos sais. Então, não tem nenhum suplemento, raríssimos os suplementos, que tem uma adequação interessante com relação à suplementação de sais. Sim. A maioria deles, você precisa do comprimido de sal, cápsula de sal para você dar um aporte melhor na quantidade de sal perdida do exercício. E o Force Ultra está mais adequado nessa quantidade de sais e na proporção entre sódio e potássio, que também existe uma importância saber qual é a proporção dos dois. E, por último, um sabor mais fraco. Ao invés de você ficar com aquele melado, aquele negócio forte na boca, você tem a possibilidade de concentrá-lo mais, pensando em dias frios, por exemplo, sem ficar com aquele gosto extremamente forte. Entendi. Então, foram ideias que eu fui tendo, mediante o que o mercado trazia e mediante o que a ciência trazia da necessidade de sais, necessidade de carboidrato e de proteína. André, uma história bacana também para a gente contar aqui. Fiz a primeira consulta com você, comecei os treinos... Consegui ver que eu estava evoluindo bastante nos treinos, já não estava mais cansado. E aí eu sento na frente da televisão, eu sou apaixonado, eu não gosto de assistir televisão. Meu canal é canal off. Então eu sento, boto o canal off, música bacana, sempre tem um visual legal. E aí comecei a assistir um documentário, uma coisa chamada Race Across America. E aí eu tô assistindo devagarzinho ali, de repente, pum, você aparece. Eu falei... eu parei, juro, eu parei a tela, tirei uma foto, te mandei, eu falei, o que é que tu tá fazendo aqui, primeiro? Segundo, eu falei pra minha esposa, eu falei assim, olha aqui, é o André. Ela falou assim, quem é André? Eu falei, pô, nutricionista. E eu achei muito bacana toda a história, todo o documentário. Primeiro que eu queria que você falasse o seguinte, eu queria que você falasse para quem está nos assistindo, o que é o Race Across America e depois, o que tu foi fazer lá? Mas antes, um parênteses muito legal. Você falou do canal off, que tem essa conotação mais de visual, esportes ligados ao ar livre, esportes ligados à saúde, a prazer de execução e tal. E um dos produtores desse programa que gravou dessa prova que eu participei, ele tem um barco
esse é o trabalho principal dele, inclusive. Ele tem um barco em Bora Bora para levar a galera para surf trip. Olha, que não é. Eu preciso conhecer esse rapaz. Não é ficar boiando no Rio Negro? Com certeza. Numa terça de manhã? Com certeza. É isso aí. Olha que legal, que legal. Cara super gente boa, legal demais. Então, voltando. O que é o Race Across America? O que é o Race Across America? É uma prova de ciclismo que cruza os Estados Unidos de ponta a ponta, vai sempre do Pacífico para o Atlântico. São 5.000 quilômetros aproximadamente e que é non-stop. Independente de você ir num quarteto, num solo, ou numa dupla, ou num octeto, largou o cronômetro na Califórnia, você tem que dar um jeito de chegar em Maryland, do outro lado dos Estados Unidos. Passando por lugares magníficos, por isso que foi para o off. Sim. Então você passa pelo deserto do Arizona, você passa pelo Monument Valley, você passa pelas montanhas rochosas, passa pelos Apalaches. Eu acho que é o Utah, que era maravilhoso, lindo, cheio de flores. Era uma coisa maravilhosa aquilo dali. Tem a parte mais bonita em termos de vegetação é a costa do Atlântico, quando a gente vai se aproximando do Atlântico. Então, Virgínia, Filadélfia, é muito bonito, muito bonito. Lembra um pouco Mata Atlântica lá. Um pouco, né? Mata Atlântica ainda é fabulosa. Não tem nada parecido, mas vamos lá. E depois tem a parte mais árida dos Estados Unidos, que envolve desde a saída da Califórnia, que você sai com vento frio do Pacífico, mas se afastou 10 quilômetros do Pacífico, você já está com o sol torrando na tua cabeça. Diferente daqui, que lá é seco, né? Mas também dá aquele pavor de se expor ao sol do mesmo jeito. E é muito bonito também, Monument Valley, que é onde tem aquelas formações rochosas, bonitas, avermelhadas e tal. Então, essa prova é o seguinte, nutricionalmente falando, ela é um desafio monstro, porque a prova ela não oferece estrutura nenhuma. Você não vai a cada 5 quilômetros recebendo água, recebendo Gatorade, nada disso. Você não tem estrutura nenhuma da prova. Você tem que levar tudo com você. Então, você tem que ser o corpo da tartaruga e a casca da tartaruga também. Você leva a tua própria casa. Então, conforme o atleta está na estrada, você tem o carro de apoio atrás, que tem, em geral, é um motorhome que vai acompanhando, porque ele tem cozinha, porque ele tem a cama, porque tem o banheiro e tal. Então, as equipes tendem a disponibilizar um carro que vai fazendo o acompanhamento do atleta. O motorhome é um caminhão, então não pode acompanhar o atleta, mas ele vai ali, em alguns momentos, vai próximo. E, nutricionalmente falando, o atleta ele tem que estar bem alimentado para quando chega o momento dele de pedalar. Quanto tempo de pedal ele vai fazer agora? Então, a gente já tem que prever o que ele vai consumir naquele momento. Se vai precisar só de água, se vai precisar de água com carboidrato, se ele vai precisar de uma refeição sólida, porque ele vai ficar muitas horas em cima da bicicleta. E depois do pedal. Opa, pera lá, eu sei que você está cansado e que você quer dormir, mas se você não comer, eu não vou te deixar dormir. Né? Primeiro tem que ter a nutrição. Né? Mesmo porque a alimentação ajuda o corpo a relaxar, a induzir o sono. Se você vai em solo nessa prova, os caras pedalam de 20 a 22 horas por dia. Eu vi o Mexerica dormindo na bike. Exatamente. Então, esse vídeo, essa produção que apareceu no canal Off, foi quando o Mexerica, que é um atleta de São Paulo, já ligado ao ultraciclismo, ele já fez provas de 10.000 quilômetros na Rússia. Eu vi. E aí ele foi solo. Então, solo largou a cada 6, 8 horas, o cara desce da bicicleta, faz uma massagenzinha, meia hora, banheiro, e volta para a bicicleta. É muito louco, é muito louco. E aí, em um momento do dia, ele para 2, 3 horas para um cochilinho. Mas é cochilinho mesmo. Quando o cara apaga, o relógio já está despertando. Então, esse é muito desafiador em termos de nutrição. Porque é o seguinte, toda vez que você faz uma atividade física, vamos supor 2 horas de atividade física, você tem 1.000 calorias de gasto calórico ali. Você não vai ingerir 1.000 calorias. O corpo vai ter muita dificuldade em absorver 1.000 calorias. Você vai dar 300, 400 calorias no máximo para aquele atleta.
Se ele é muito bem treinado, você consegue 500, 600. Ok. Então sempre vai ter um déficit. Só que como o exercício é relativamente curto, terminou o exercício, pronto, matou a charada. Vai para a nutrição esportiva do pós, do recovery. Agora, se você vai ficar 8, 10, 12 horas em cima da bicicleta, você não pode se dar o luxo de a cada hora ter um pequeno déficit acumulado. Sim. Porque senão vai chegar com 4, 5 horas ele quebra. E lembra das 48, 72 horas de recuperação? Então, se você errar feio na nutrição no primeiro dia, ele vai ficar por dias se arrastando. A não ser que ele tenha um descanso mais prolongado de 6 horas, 8 horas, que aí ajuda muito na regeneração. Ô André, mas uma coisa que me impactou bastante foi vocês fazendo a preparação, você dentro de uma cozinha, fazendo tudo, e fazia comida, botava no saquinho para ficar mais fácil. Aí o cara vai morder, vai comer aqui, é pastoso, legal. Só que chega uma hora do documentário que o cara fala assim, eu só quero pizza, eu não aguento comer mais nada, não entra mais nada, a única coisa que... E aí eu vi que aquela história assim, do que seria perfeito e a realidade. Então você... Como é que foi essa readaptação? Porque assim, você fez uma história bonita, você estava tudo escrito lá, carboidrato, proteína. Só que quando chegou na hora do vamos ver, o cara falou assim, teve um dia ali. Como é que foi para você reestruturar? Porque você viu que aquilo dali que seria o perfeito não ia conseguir fazer correto, do jeito que você queria. Isso foi uma dificuldade muito grande. Isso, com o Mexerica, foi minha quinta participação no Race Across America. Mas desde a primeira que eu já tenho percebido isso, e mesmo quando eu acompanhei quartetos. Quarteto é um pouco mais tranquilo, porque um está na pista, os outros estão descansando. Só que chegou o quarto, quinto dia, eu lembro de um deles, André, eu quero graxa. Eu não quero mais leguminho com frango e arroz. Entendeu? Por mais que eu acrescentasse gordura, acrescentar manteiga, acrescentar azeite, porque você precisa aumentar a densidade calórica, né? A quantidade de caloria daquela refeição. Mas chega um momento em que a língua pede aquela comida de conforto. Pede um cheeseburger, pede uma pizza. Porque aquilo é que remete uma satisfação para a pessoa quando ela já não aguenta mais comer uma nutrição absolutamente equilibrada. Né? A nutrição absolutamente equilibrada, por favor, não é frango com batata doce sem tempero. Isso está absolutamente fora do que eu costumo trabalhar. Proscrito, né? Porque, cara, tá bom, funciona. Tem uma adequação, proteína magra, carboidrato, absorção interessante e tudo mais, beleza, mas, pô, pelo amor de Deus, isso não é ração. Você não está dando para um gato que come aquela mesma ração a vida inteira, né? Você precisa variar a dieta, você precisa variar temperos e tudo mais. E a mesma coisa lá na viagem. Então, chega uma hora que você faz aquele ovo mexido que no primeiro dia o cara come 5 panelas. Opa, pera lá, calma aí, você vai voltar a pedalar. Lembra da nutrição esportiva? Não é porque você vai pedalar e está morrendo de fome que você vai comer 5 vezes. Só que, mesmo o ovo mexido, porque está um pouquinho mais seco no terceiro dia, né? Você fez lá para o terceiro dia e passou um pouquinho do ponto na panela, o cara já reclama. Por quê? Porque já não é mais, já começa a entrar a necessidade de uma comida de conforto. Sim. E aí, como que entra a nutrição esportiva para adequar essa história? Primeiro, a suplementação, ela continua sendo essencial. O cara não vai subir na bicicleta se não tiver o First Ultra, o produto adequado na garrafa dele. Mas a questão é forçar, sim, a alimentação. Mesmo que seja pizza, ele vai terminar o pedal, ele vai ter que comer para depois descansar. Ô André, eu lembrei a história assim, quando eu fui fazer o meio Ironman, você vem gel, água, o isotônico, tudo direitinho. Tem uma hora que o gel não entra mais. Então assim, passou o Leandro, amigo meu, falou assim, cara, tu tem uma bananinha? Aí o cara te dá uma bananinha. Aí tem uma parada lá na frente, na corrida, cara, você vê uma Coca-Cola, me desculpe o Cristiano Ronaldo, tem seu valor, meu amigo. Tem seu valor. Lá no 10º quilômetro da corrida, já tinha lá mais de 5 horas de prova, quase 6 horas de prova. Falei, meu amigo, a Coca-Cola, mas ela entrou tão gostoso, porque vai entrar no que você falou. O alimento de conforto. Alimento de conforto. Eu falo assim, poxa, doce, sabe? Uma coisa que você gosta. Eu não aguenta mais. Já tinha tomado cápsula de sal, já tinha tomado gel, já tinha tomado e você não aguenta. Uhum. Você olha para ele, você já sabe qual é o sabor que você vai ter no carbo já. E se pudesse, você jogava fora ele. Então, assim, é bem bacana. Qual foi o saldo positivo que você viu
como nutricionista, quando você vai e enfrenta esse Race Across America, você pega aí o extremo, porque são extremos. O que você viu de saldo positivo no final que, de repente, você até repensou e falou assim, poxa, isso aqui é legal se eu modificar até nos meus treinos, com meus alunos, com as pessoas que estão do meu lado? Eu acho que uma das coisas que mais me deixaram com o pé no chão foi justamente essa história de calma aí, a ciência diz uma coisa, mas a realidade não necessariamente reflete aquilo lá. A realidade no sentido, principalmente, dessa variedade do que eu posso oferecer para o atleta. Então, você achar que o atleta é só uma máquina que vai lá e vai ter que consumir X gramas de carboidrato por hora, tantos ml de líquido e tudo mais, isso daí tem que ser... você tem que ser um pouco mais humilde e perceber, opa, pera lá, não estou lidando com uma máquina. Eu preciso atingir metas, porque senão o cara vai quebrar. Só que, se eu estou absolutamente focado que o cara tem que ingerir 15 géis ao longo da prova, opa, pera lá, eu acho que vai ser demais. Não demais em termos de carboidrato, porque eu estou adequando o que ele vai gastar. Só que eu acho que vai ser demais em termos de paladar. Então vamos colocar alguma coisinha salgada no meio dessa história, vamos diminuir a quantidade de gel, colocar balinha de gel, vamos colocar bananinha, vamos colocar um biscoito, para poder variar isso daí. Então, quanto mais longo for o exercício, mais a gente tem que descer do pedestal e chegar no que é um alimento de conforto para esse cara. Mas o alimento de conforto, aí ele vai falar primeiro, eu quero um cheeseburger com bacon e cheddar. Opa, pera lá, calma aí, também não é... Vamos no segundo item. Segunda opção. Exatamente. Então, isso foi muito legal. André, e você que trabalha com os extremos, desde a pessoa que está começando ali a correr, ou no meu caso que estava começando um triatlon, e o cara que vai fazer um Race Across America. Como lidar com essas diferenças de interesses, porque cada um vai vir de uma forma diferente, com interesses diferentes. Como é que você consegue observar e trabalhar essas diferenças de interesses dentro da nutrição esportiva? Esse é um assunto muito legal. É muito legal porque, novamente, eu não preciso ir no by the book. Então, se a pessoa é iniciante, ela está ali fazendo uma atividade física por prazer, ela não está almejando performance, ela não está almejando uma prova, eu vou ter um olhar diferenciado para essa pessoa. Então, muito provavelmente, eu vou entrar menos na necessidade de suplementos. Mesmo que uma vez ou outra dê a loucura nela, ela gosta de fazer treino muito longo e tudo mais, às vezes eu vou tentar em alguma coisa que ele possa comprar no caminho, que ele possa levar no bolso, mastigar, buscar uma adequação para o tipo de esporte que ele quer. Mas é uma adequação sem a necessidade dele ficar contando gramas e quantos medidores ele vai pôr no negócio e tudo mais. Opa, pera lá, esse cara está no Just for Fun. Entendeu? Agora, o oposto já é o seguinte, outra história. Porque se você suplementa com água, você vai ter melhora de performance se o cara vai fazer alguma coisa prolongada. Óbvio. Se você suplementa com carboidrato, ele vai ter uma nova possibilidade de sustentar melhor aquele exercício. E isso é muito nítido. Se você suplementa com sais, também é tudo muito nítido. Agora, se você vai suplementar com BCAA, por exemplo, um aminoácido essencial, que é o mais defendido hoje em dia, se você vai suplementar com aminoácido essencial, provavelmente você não vai ter um ganho perceptível. Então, se aquele atleta não está muito compromissado, eu não vou fazer ele gastar com aminoácido, com o que quer que seja, se for para ter 2% de ganho. Eu vou trabalhar com o que vai gerar maior benefício para ele naquela situação que ele está. Agora, se o cara já é mais avançado, a água, sais e tudo mais, isso daí o cara tem que seguir a risca e ponto final. E aí eu entro com adicionais. Ou vou entrar com uma creatina, ou vou entrar mas é suplemento que funciona. Aquele 90% daqueles coloridos da prateleira não funciona, não tem comprovação. Ou metade dos artigos mostram que tem uma pequena possibilidade de ganho. Opa, pera lá, não vou ficar trabalhando com isso também. Eu trabalho com o que funciona, só que o que é a ponta do iceberg, que vai dar um pouquinho mais de vantagem, eu vou separar para um atleta mais competitivo. E para o atleta mais de base, eu vou separar a base da nutrição esportiva.
André, como é que você vê essa crescente da nutrição esportiva? E eu acho que aqui em Manaus teve uma crescente muito grande quando você começou a fazer a nutrição dos atletas, porque eu ainda tenho no meu grupo de triatlon a turma raiz, né? A gente vai pedalar 2 horas e meia, vai sair daqui da ponte até Manacapuru, e o cara vai com uma garrafinha de água e... Se não caiu não da bike, preciso, se não caiu da bike é porque exatamente. o treino foi bom. Não, e outra coisa, e às vezes para ele chegar lá cansado, exausto, cara, esse pedal foi bacana. E eu vejo muito essa história do seguinte, eu tive um amigo que um dia anterior do meio Ironman, ele me liga e ele fala assim, Jefferson, olha só, o que você vai usar amanhã de nutrição? Aí eu falei assim, não entendi. Ele falou, não, gel, quanto de gel, em que momento, água, isotônico. Aí eu falei assim, você não fez nenhuma nutrição esportiva? Não, eu queria saber o que você vai usar, que eu vou usar igual. Aí eu falei assim, eu não sei se você notou, mas assim, o que é bom para você não é bom pro seu amiguinho, porque assim, tem toda uma construção. E eu achei interessante, a primeira vez que eu tive uma consulta com você, você consegue observar, eu conversando com os demais que fazem a nutrição, de manhã cedo eu falei, cara, eu tô precisando disso aqui, pô, tá faltando para mim, onde é que você compra isso? Aí ele falou assim, mas o André não passou isso para mim. Eu falei assim, olha só, cara, você consegue realmente personalizar, porque quando eu comecei com você, eu também queria perder peso, eu queria ganhar massa magra, tinha uma construção. Tinha o Stefano que precisava ganhar mais massa magra do que eu, porque ele magrinho, mais sequinho. Então, essa personalização, ele é super importante. E como é que você vê essa evolução do parar de usar o que o amiguinho usa? Você consegue observar uma crescente durante esses anos seu de nutricionista esportivo? Com toda certeza. Com toda certeza. Está todo mundo dando muito mais valor para a nutrição e muitos já sabem, antes de procurar um nutricionista, não, eu vou procurar um nutricionista porque eu não quero usar a receita do vizinho, porque eu sei que não é a minha receita. É claro que quando eu falo em água, vai beneficiar 99% das pessoas. É claro que quando eu falo em carboidrato, vai beneficiar muitas pessoas. Só que a questão é, primeiro, como é que é a tua digestão para o carboidrato? Tem gente que consegue aceitar melhor, tem gente que já não consegue, tem gente que prefere mastigar, tem gente que prefere para alguma coisa salgada, ficar no doce e não aceita. Né? A gente já estava discutindo algumas coisas disso agora. Então, a personalização ela não envolve só quantos gramas de carboidrato eu vou dar para esse atleta mediante a performance que ele almeja ou mediante o corpo que ele tem. Então, além de fazer esse ajuste, eu preciso saber se esse cara vai digerir bem o que eu estou oferecendo, se o paladar dele vai adequar, se o tipo de esporte vai aceitar. Às vezes, a corrida, ele não vai conseguir carregar 3 garrafas com ele. A prova dá a possibilidade de hidratação, por exemplo. Tem prova que não dá a possibilidade de hidratação. Aí sim tem que carregar, tem que fazer o camelback. Então, eu preciso analisar muito a situação em que esse atleta se encontra, em termos fisiológicos e em termos de estrutura, de prova, objetivos, para poder fazer a adequação. Então, é absolutamente imprescindível a presença do nutricionista, principalmente se você está querendo almeja novos desafios aí. André, para a gente terminar o nosso podcast, eu sempre estou perguntando às pessoas 2 coisas. Primeiro, um livro e uma música. Tem algum livro que durante a sua vida, ou de repente mais recente, marcou que você tem uma leitura que você carrega com você dentro do seu coração? Sim. Tem um livro que eu amei ler, Além do Fim do Mundo, que é a saga do Amundsen, que foi um explorador norueguês na virada do século 19 para 20, naquela época em que a sociedade real britânica ia explorar, e aí que apareceu o mito do Indiana Jones e não sei o quê. E ele foi o primeiro que conquistou o Polo Sul e o primeiro que conquistou o Polo Norte também. Então, foi muito legal, muito legal. Acho que em 1910 ele conseguiu fazer isso. O mais interessante desse livro foi a descrição do planejamento tático dele.
Imagina que naquela época a gente não tinha essas roupas levinhas com baita acabamento térmico e que não molham, e a bota que protege o pé e tudo mais, aquele trenó de titânio, de fibra de carbono, sei lá, que não pesa nada. Não, o cara tinha um negócio de madeira puxado por cachorro e roupa de lã com 10 centímetros de espessura. E o cara conseguiu se planejar em termos do que eu vou fazer a cada dia e quem eu vou levar comigo a cada etapa da viagem. A cada etapa da viagem, ele foi deixando parte das pessoas para trás para montar bases para quando ele fosse retornando. Enquanto isso, nessa época, o Scott, que foi o britânico, estava meio que competindo com ele pelo Polo Sul. Morreu todo mundo. Morreu todo mundo. Então ele teve uma... eles chegaram mais ou menos na mesma época. Eu sei que o Scott chegou lá, tipo 2, 3 semanas depois que o Amundsen chegou no Polo Sul. Só que ele morreu na volta. Porque ele não tinha esse planejamento de equipe. Ele foi lá meio que na arrogância de quem era o líder mundial na época, era a Inglaterra. Né? A Inglaterra era a grande potência na exploração, militar e tal. Então, esse livro é muito legal. Não sei se é Fim do Mundo ou Além do Fim do Mundo, esse livro. E a música, cara, tem um negócio muito interessante que das pessoas com quem eu tive mais contato, amigos, namorada, esposa e tal, porra, começa a tocar primeira nota de uma música, a pessoa consegue cantar a música. Cara, eu não tenho isso, nada. Então, quando eu escuto uma música, eu sinto a música, mas muitas vezes eu não estou nem atento para a música para saber o que ela está dizendo, o que ela está trazendo de mensagem, mas... Me diz então o que toca no seu Spotify quando você para ali, tá no trânsito, porque eu sei que você pedalar, a gente não pedala. Eu gosto de uma música mais agitada. Eu sou mais eclético do tipo, cara, a música clássica, ela vai me acrescentar coisas, vai me calma. Eu só não vou muito pro lado do que aparece nos programas de domingo. Sim, Esses programas então de domingo a gente deixa absolutamente de lado, não é isso que me interessa. Mas o que eu escuto é Queensryche. Queensryche é uma banda inglesa, a banda americana de heavy metal. Sim. E mais melódico e tal. Então eu gosto de um som mais pesado, mas com uma voz marcante. O cara não está lá para gritar. Ele está lá para mostrar que ele sabe dar uma entonação bem feita. Tem muitos elogios. Tem um monte de YouTube que analisa cantores e tudo mais. E os caras gostam muito da voz dele. Uma boa banda. Meu amigo, eu queria te agradecer demais. Eu queria te dizer que eu estou esperando sempre você aqui em Manaus. A porta sempre vai estar aberta para você, meu irmão. Valeu. Eu sei disso. Muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal, até mais. Até a próxima Jeff Podcast. E sempre que puder, falar sobre nutrição, sobre esporte, sobre essas coisas que são boas da nossa vida.